Iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, da Edilene Lopes e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Chai, também pode opinar no WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua mensagem, a sua opinião, em texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando, tá certo? Com Coronavac em falta, Belo Horizonte recebe mais de 50 mil doses do imunizante da Pfizer e novos lotes da AstraZeneca para ampliar a vacinação dos grupos de risco, Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, muito obrigado pela companhia a todos. É o seguinte, eu disse ontem à noite, na nossa terceira edição do Jornal da Itatiaia, e acho que vale repetir para quem não teve ocasião de ouvir, que não existiria governo se nós humanos tivéssemos a capacidade de nos entendermos e resolver as coisas sem chefe, sem controle, sem normas, sem regras, sem leis, sem imposições. Mas nós não temos essa capacidade, né? Nós queremos um passar na frente do outro, um matar o outro. Então tem que ter um governo para poder dizer por aqui, por ali, vamos e tal. E como as cidades cresceram muito, os países também, os povos também, tem os governos nacionais, regionais, locais. Mas é incrível, rapaz. Às vezes eu sinto que nós temos 3 esferas de governo, 3 entes federados, que podiam ser 4 há muito tempo, que eu acho que a gente já devia ter um ente chamado região metropolitana. Mas às vezes me sinto tão carente de governo. E é nesse episódio, né? Sabe? Acusar, mostrar. O Cortella fala muito isso, que é a coisa mais fácil de procurar culpado. Eu acho que está no nosso DNA. A gente é muito desorganizado. É uma confusão, amigo. Uma confusão. A enfermeira finge que aplica. O chefe passa na frente dos apaniguados. O deputado corre e pega a vacina dele. E a gente quer essa meleca. Imagina, hoje nós temos 3 vacinas, Eustáquio. É a Astra, é Corona e Pfizer. E as pessoas perguntam, Eduardo, qual que é o prazo de validade de uma? Qual que é outra? O que é isso? O que é aquilo? Qual que eu vou tomar? Qual que é para a saúde? Qual que é para a segurança pública? É uma confusão danada. E no fritar dos eggs, não tem vacina. Eustáquio, é um trem desgovernado a nossa situação. E é difícil acreditar nessa situação, né, Rita Mundim? Imaginar que isso pudesse acontecer, já que o Brasil é exemplo mundial no seu Programa Nacional de Imunização. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu acho que tem um pouco do que o Eduardo falou. Tem muito governo, às vezes, muito desgoverno, mas nós temos, gente, uma pandemia, que é uma coisa inusitada. Ninguém tinha o menor conhecimento do poder, da ação, da dinâmica desse vírus. Então, errar diante de uma coisa tão nova e tão letal, muitas vezes as pessoas, no intuito de fazer o melhor, ou seja, vamos imunizar o mais rápido possível, contando que a China mande os insumos para a produção da vacina. A China não mandou, atrasou. A intenção foi boa? Foi. Mas há uma desorganização hoje nas cadeias produtivas globais. A gente tem que entender. Imagina se tem problema de componente de automóvel. Imagina como não é com insumo de vacina. Porque todo mundo quer a mesma coisa. O aumento da demanda por vacina, ele é exponencial. E a oferta não dá conta de acompanhar. Então, dentro daquilo que a gente conseguir organizar, né, a gente tem que tentar não apontar só o dedo e entender que existem ações, boas ações, no sentido de aumentar a velocidade de imunização da população. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque existem erros, sim, existe falta de planejamento, mas existe falta de conhecimento. Mais tarde, a história vai contar, né, como que o ser humano conheceu e aprendeu a lidar com isso. Mas estamos num período ainda de aprendizado e de muita confusão nas cadeias produtivas globais que ocasionam eventos como esse. Né? O governo lá contava com a entrega do Butantan, o Butantan não entregou porque a China não entregou. Então, vamos forçar a barra para que chegue o mais rápido possível, estão falando quinta-feira,
Então, acho que é por aí. É muita calma nessa hora. E outra coisa que eu vou pegar é a conversa do Eduardo. O problema, Eduardo, não é só a ausência ou a presença de governo. O problema é a luta pelo poder, ou seja, grupos querem permanecer no poder não para beneficiar a maior parte da sociedade, mas para beneficiar grupos que se infiltraram e gostaram desse negócio de poder. Edilene Lopes, e a sua avaliação, a sua opinião sobre essa questão da vacina, atraso, recebimento de novas doses? Tem 3 tipos de vacina diferentes. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Eu acho que a Rita está certíssima em diversas das colocações dela, inclusive na questão internacional. Houve um atraso de envio de insumos para o Brasil e esse é um momento do Brasil manter as melhores relações exteriores possível, porque nós dependemos de diversas partes do mundo, inclusive para poder imunizar a população. Então não está na hora de brigar com a China, não está na hora de brigar com ninguém. Está na hora de fazer uma força-tarefa para que a população brasileira seja vacinada. Em relação aos erros, de fato é novo, de fato erros estão sendo cometidos porque a situação é totalmente nova, mas não é hora de contar com o ovo antes da galinha botar, Eustáquio Ramos. Essa questão da segunda dose ela é gravíssima. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos a informação de que há pouquíssimas doses da Coronavac, por isso a prefeitura não continuou a vacinação, precisa de 80 mil, tem cerca de 10 mil doses. Então, para não vacinar alguns com 67 anos e deixar outros para lá, a prefeitura interrompeu a vacinação. Chegaram novas doses da Coronavac no final de semana, no entanto, elas não serão disponibilizadas para a segunda dose. 7,4% dessas vacinas, são cerca de 30 mil, serão destinados para a primeira dose para profissionais de segurança pública. E aí, o Ministério Público tem que entrar em ação. Ontem eu conversei com algumas fontes do Ministério Público, do alto escalão do Ministério Público, e ele já pediu informação para a Secretaria Estadual de Saúde. Chegando novas doses da Coronavac, a intenção do Ministério Público é que haja interrupção de aplicação de primeira dose da Coronavac para que as pessoas que estão com mais de 28 dias da primeira aplicação recebam a segunda dose, já depois do prazo recomendado, mas o quanto antes possível. Então, em breve, a gente deve ter alguma novidade do Ministério Público nesse sentido, que não significa que esses profissionais de segurança ficarão sem a primeira dose, não. Pode ser aplicada a AstraZeneca, Pfizer, que são doses que estão disponíveis em uma maior quantidade, Eustáquio Ramos. Aqui pelo WhatsApp, o Fabiano, lá de Nanuque, está dizendo o seguinte: no ano passado foram oferecidas 70 milhões de doses ao Brasil e essas doses foram rejeitadas pelo governo. Será que não estaremos melhor no cenário atual? É o Fabiano de Nanuque dando a sua opinião pelo WhatsApp aqui. Oi, Edilene, e 2 ex-ministros do governo Bolsonaro serão ouvidos hoje na CPI da pandemia no Senado, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Teich. E aí a gente já sabe como é que vai ser, né, Eustáquio Ramos? O Teich vai ser comedido e moderado, como ele sempre é, não quer entrar na confusão, não quis entrar em confusão com o governo e preferiu sair fora para não entrar na briga, e o Mandetta vai ser daquele jeito que a gente já sabe, né? O Mandetta tem as questões dele com o presidente Jair Bolsonaro, mas há também por trás disso uma guerra, claro que é uma guerra política, eles estão hoje em lados opostos, então vão ser depoimentos completamente diferentes, né? E a sua expectativa, Eduardo Costa, para esses 2 depoimentos? Meu caro, eu penso que alguém disse, eu concordo, é um tribunal de guerra no meio da guerra. Então eu falo mais uma vez, apuração sim, agora não. Você vê, o Lula já foi para Brasília, é tudo, aí eu vou na fala da Rita, é o poder pelo poder. É mais um ingrediente no trem dos governados que estamos vivendo, meu caro. E falta pouco mais de um ano para eleição presidencial, hein, Rita Mundinho? O que não vai ter de viés político nessa CPI? É a sua opinião Gravando também? Primeira versão. Aí entra a tristeza da economia. Essa aí é uma tragédia sanitária, né, e é uma tragédia socioeconômica que nós estamos vivendo. E a pauta da economia vai ser mais uma vez sacrificada. Nós estamos aí com a reforma tributária, né, para a gente começar a discutir. E vocês acham que políticos vão... Você acha que eles vão focar na reforma tributária com um prato desse, um cardápio desse lá em Brasília? Um palanque desse, né, Rita? É um palanque desse, o Lula já falou tudo. Então, gente, é muito triste. Nós vamos ter hoje o depoimento do político Mandetta e do técnico Teich. O Mandetta vai usar o depoimento dele, né, como palanque para se diz-candidato, tem até uma música brasileira que para bater no Bolsonaro. Tira da cabeça. Mas, como a Edilene disse, vai ser técnico, ele é um cara muito tranquilo. Essa aí e acho que ele não quer confusão com ninguém. Ele vai falar exatamente o que ele fez. Não, o Mandetta não, vai florear.
Enquanto isso, o né, elenco dependendo conta das com reações 2 políticas ao brasileiros. O palanque goleiro da Jean, Covid-19, que já lá da atuou no São CPI, Paulo, nós e o atacante teremos Matheus um Gonçalves, retardamento do ou Sport, não Fluminense da e votação, Ceará. da O apreciação técnico da também reforma tem tributária no história no Congresso. nosso futebol. E aqui o Anselmo Nos do bairro anos Planalto 90, está como dizendo o jogador, seguinte: o será que o paraguaio filho do Arce relator foi também será campeão da convocado? Libertadores com o O Grêmio e o relator da CPI, o Palmeiras. senador Renan Agora Calheiros, que é pai do sonha governador em de Alagoas, Renan Filho. off Ô, da Rita Mundiz, você passagem, citou da ele se reforma lembra de ter tributária, o jogado relatório ao da lado reforma de será lido hoje grandes no Congresso craques. Nacional. Off. Pois é, tem E duas tem até correntes uma hoje. Uma música que quer que brasileira seja que aquela Arce reforma, não aquele tira da relatório cabeça. genérico, pode ser o que vai ser lido. E existe uma costura entre o governo agora está começando a conversar com o Congresso, entre a equipe econômica e Arthur Lira, para que a reforma seja fatiada e, dessa forma, ela teria condições de ser aprovada de forma mais rápida. Então, existe a torcida até pelo fatiamento, porque o fatiamento ele iria tocando em pontos e andando, né, ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, a gente teria a unificação dos 5 tributos, né, na Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e, em paralelo, teríamos uma redução. Olha só que maravilha, né? Finalmente, seria mexida a tabela do imposto de renda, que é o que todo brasileiro sonha há anos e anos e anos. Então, gente, por pior que seja o comportamento do presidente Bolsonaro, esse governo está fazendo coisas que nenhum governo anterior teve vontade política de fazer, que é mexer na tabela do imposto de renda para o bem da sociedade, que é fazer as reformas para o bem da sociedade. E aí nós teremos, né, nesse fatiamento, uma discussão muito forte, que aí os políticos eu acho que não vão gostar muito não, que é o sonho do ministro Paulo Guedes da criação do imposto sobre transações eletrônicas, que não é uma nova CPMF, seria um imposto para poder desonerar os impostos que incidem sobre a folha de pagamento. Eu acho que aí nós estaríamos evoluindo muito. Mas, enfim, vai ter muito tititi, ainda tem a CPI em paralelo para tentar emperrar essa discussão da reforma tributária tão importante para colocar o Brasil no século XXI no que diz respeito ao tratamento e à arrecadação de impostos. Eduardo, a gente fala tantos anos da reforma tributária, será que no meio dessa confusão toda, pandemia, CPI, véspera de eleição, teremos avanços na reforma tributária? Pois é, a minha mulher tem uma expressão que ela fala assim, ela tiraram da gaveta a notícia. Quando chega Dia das Mães, quando chega Natal, quando tem alguma reforma dessa, vai e volta, né? 40 anos falando disso. Quando tem uma mini-reforma que não muda nada na essência, é mudar para não mudar. Se de repente começarem a falar que vão aumentar a tributação das fortunas, que vão, por exemplo, cobrar imposto de jet ski, né? IPVA de iate aí que custa milhões e milhões de reais, eu acho que pode mudar. Sempre que falo em reforma, eu fico feliz. A gente precisava ter um fórum permanente de reformas. A mais importante delas não vai acontecer enquanto essa gente estiver no Congresso, que é a reforma política, mas é sempre bom. Como eu gostaria, por exemplo, hoje, Eustáquio, de saber que o Congresso estava todo mobilizado, junto com o Supremo, junto com o Palácio Planalto, para discutir a questão das drogas, caminhos para diminuir o uso maluco e a quantidade de mortes causadas pelas drogas, estragando vidas, estragando o país inteiro, como eu gostaria. Oi, Edilene, está otimista de que a reforma tributária pode avançar ou não? Uai, Eustáquio Ramos, acredito que pelo menos parte dela deva acontecer. Eu creio que o fatiamento vai ocorrer e aí o que a gente sabe que certamente deve ser votado é a unificação dos impostos, o que já é muito bom para o Brasil, porque a gente tem cobrança de muitos impostos separados, talvez seja um dos sistemas de cobrança de impostos mais complexos do planeta, está no top 10 com certeza, e isso dificulta, por exemplo, a vinda de empresas para o Brasil. Tem empresas que gastam, em média, 1.500 horas por ano só para poder fazer pagamento de imposto com a burocracia, ou seja, isso torna o Brasil menos atrativo. Então, se for fatiada e essa unificação ocorrer com o IVA, por exemplo, né, que é esse imposto de valor agregado, unindo os 5 impostos que a Rita falou, já é um avanço. Mas, possivelmente, a reforma tributária não vai tocar no ponto que o brasileiro mais quer, porque aqui a gente é muito tributado no consumo e é muito tributado na renda. O imposto de renda tem uma alíquota que varia de 7,5% a 22,5%. Gente, para de pegar meu dinheiro.
Ninguém aguenta isso, não. A gente trabalha igual um cão e o governo só comendo nosso dinheiro, come na hora que compra, come que você ganha, então ninguém aguenta isso. Pode ser que ela não avance tanto. E a gente tem um ano e pouco para as eleições, né? Então você sabe como é que vai ser o ano que vem. Tudo depende do clima político. Eduardo Costa, a Justiça de Minas confirma a prisão do promotor de justiça pelo assassinato da mulher em Belo Horizonte. Converteu-se a prisão temporária para preventiva. É de cortar o coração, né? Promotor de justiça, olha o tamanho do cargo, olha o tamanho da importância, olha a vitória do cara na vida. Vai. Hoje, ele na cadeia por tempo indeterminado, ela no cemitério, e 5 filhos, 3 deles crianças, órfãos. Tristeza. Edilene. Eustáquio Ramos, a gente já sabia que isso poderia acontecer, que no primeiro momento, quando houve a suspeita, o procurador-geral do Ministério Público, Jarbas Soares Júnior, postou nas redes sociais dele, antes inclusive de falar com a imprensa, que o caso seria apurado e que a morte dessa mãe de família não ficaria em vão. Com certeza eles tinham informações que nós não teríamos, né? Veio o resultado aí, pelo menos preliminar, das apurações, e aí esse resultado já era esperado. E Rita Mundim, né? O Ministério Público denunciou o promotor pelo assassinato da mulher e a investigação foi feita pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Civil. Para o Ministério Público denunciar um integrante do próprio órgão é porque tem provas cabais de que o crime ocorreu, né? E a decisão nessa madrugada, né, do desembargador de transformar a prisão dele preventiva. Então, eu acho que é aquilo que a gente estava falando ontem, né? A gente estava falando sobre a morte lá do Henri. As relações humanas, as coisas estão ficando assim, acho que as pessoas têm que refletir mais, né, na hora que constituem um casamento, um matrimônio, têm filhos. Então, as coisas estão ficando muito banais e em detrimento, em prejuízo de muita gente inocente. Então, acho que a maior tragédia dessa história toda foi o que o Eduardo resumiu, né? A mãe está no cemitério, o pai está na cadeia, tem 5 filhos órfãos aí no mundo. E além de órfãos, provavelmente sem renda, porque o promotor de justiça sendo preso foi denunciado e deve passar por um processo de exclusão dos quadros do Ministério Público. Isso aí deixa também a família desamparada, hein, Eduardo? E você veja, eu tive informação segura, de que o laudo não era tão conclusivo assim. O Ministério Público diz que e eu tenho que respeitar. Mas quando eu vi uma declaração de uma promotora sobre o caso, eu cheguei à conclusão de que pesou contra ele o conjunto da obra. Sabe quando o cara ganha o Oscar pelo conjunto da obra? Acho que os colegas estavam fartos das confusões que ele arrumou. Isso não quer dizer que ele não cometeu crime, mas além de ser processado por não trabalhar, de ocupar um apartamento na área mais nova das 6 pistas de Nova Lima e não pagar, além de um monte de coisa errada, a promotora ontem disse um negócio, a promotora que trabalhou no caso, que fiquei impressionado. Ela falou assim, olha, a mulher era bonita, nova, atraente e o seduzia. O tempo foi passando. Ela, de tanto sofrimento, virou deprimida, alcoólatra, e virou um estorvo na vida dele. E por isso ele quis se livrar dela. Isso é muito forte, Eustáquio, e muito triste. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira. Ótimo dia a todos!